Despertando a consciência. Olha só, meus amigos, aqui estamos mais uma vez juntos para compartilhar com vocês os nossos pensamentos, as nossas reflexões, sempre voltadas para que possamos refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa destinação. Quer dizer, buscando aqueles objetivos que são os objetivos da espiritualidade, porque a doutrina espírita ela tem como definição o que é um processo que estuda a origem, o comportamento e a destinação dos espíritos, né? Quer dizer, origem, né? O progresso dessa andança que temos na vida material e o destino que nos aguarda no futuro. Quer dizer, é uma resposta a uma coisa básica da filosofia, que é aquela pergunta: da onde viemos, que estamos fazendo aqui, para onde vamos? Então, essa doutrina de luz, essa saga que é o processo que foi estabelecido pelo grande professor, pelo homem de ciência, pelo homem da pedagogia, que foi o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse era o nome de batismo dele, mas que depois se cognominou Allan Kardec. Essa é o objetivo vamos dizer assim, os princípios em que se baseia essa filosofia, essa ciência, essa, digamos, religião. Não é bem, eu não considero muito religião, porque a religião tem dogmas, tem paramentos, tem uma porção de coisas que não nessa nossa visão, nesse nosso nicho, não tem nada disso. Nós não temos sacerdote, não temos líderes, não temos... cada um tem a responsabilidade por si mesmo, né? Somos todos responsáveis por nós mesmos. Como eu costumo dizer, não existe ninguém culpado. Nós somos só responsáveis. Eu quero cumprimentar aqui Maria das Graças, que já está aí, né? Está aí também a nossa querida Miriam. Olá, Miriam. Está aí a Leila. Leila Magalhães também está aí conosco. Obrigado por vocês terem vindo. Eu fico feliz de ver que vocês estão aí comigo. Graças a Deus, estamos juntos. Estou tomando aqui um cafezinho, ofereço a vocês se vocês quiserem. Ainda não podemos fazer teletransporte do café, mas daqui a pouco vai poder. A tecnologia está avançando tanto que a gente daqui a pouco vai poder mandar o café via... Oi, Miriam. Oi, tudo bem? Vou mandar o café teletransportado aqui pela tela. Tem duas telas aqui, uma grande e uma pequena, e eu tô vendo aqui o nome de vocês, de repente eu mando aqui. Eu não sei se a Marieta está aí. A Marieta outro dia disse que veio, mas eu não vi a Marieta. Não sei o que aconteceu com ela. A Marieta ficou perdida aí. Ela botou lá o negócio. Pô, eu dei boa noite e ninguém respondeu. Mas eu acho que ela estava na gravação. Muito bem, nós estamos estudando, gente. Estamos estudando coisas importantes ligadas com o nosso comportamento, com a espiritualidade, com a saúde, né? E como já vimos em um trabalho anterior que fizemos aqui, né? As doenças têm suas matrizes no espírito. A gente já sabe disso. O espírito o ser espiritual é que gera a doença.
quem se torna doente é o espírito, em razão dos desequilíbrios que ele mesmo perpetra, ele mesmo pratica. Então, a gente agora vai começar a estudar como esse desequilíbrio surge no processo evolutivo do ser humano e a partir de uma análise psicológica profunda, que não sou eu que vou fazer, eu vou chamar para me ajudar um colega meu, médico, também versado em psicologia, chamado Alírio Cerqueira Filho. Ele tem um livro que se chama, vou ver aqui o nome, Saúde Espiritual. Nesse livro, num dos capítulos do livro, ele vai fazer um estudo muito interessante sobre essa questão. E nós vamos ver que existem símbolos cheios de significado existenciais que são encontrados nessa parábola que eu já falei para vocês aqui, que é a parábola dos dois filhos, a parábola dos dois irmãos, também conhecida como parábola do filho pródigo. Eu vou falar para vocês, conforme está a narração, hoje eu vou fazer trazer aqui para vocês. Eu estou vendo aí que já chegou aqui também a nossa Zélia, Graça e a Vera Lúcia. Vera Lúcia também está conosco aí. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Eu agora para frente não vou dar boa noite mais. Eu cumprimento, o meu boa noite fica para todos que vêm a partir de agora, a partir dos que já estão aí, tá? Porque senão eu fico interrompendo aqui o raciocínio e começa a ficar meio, acho que, cansativo para vocês. Então, nós vamos fazer um retrospecto da parábola, para que todo mundo na mesma página. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, né? Está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e vai dos versículos 11 até o 32. Quem tiver Bíblia aí, pode abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Você sabe que os 4 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí a pessoa diz assim, mas eu estou assistindo essa live do doutor Jorge Pio, ele diz que é sobre a saúde, está falando do negócio do Evangelho. Gente, tem tudo a ver. O Evangelho é um dos mantras que temos, um dos medicamentos mais importantes para a nossa saúde. E em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, nós vamos encontrar o seguinte discurso, que é o que nós vamos apresentar hoje. Hoje nós vamos só apresentar esse discurso e eu vou falar algumas coisas sobre a questão da psicologia. Preste atenção. E de quem foi que disse? Jesus disse, né? Um certo homem tinha 2 filhos. Jesus foi muito claro, você vê que Jesus não falou em filho pródigo. Isso aí foi as pessoas que botaram esse nome nessa parábola, não sei nem porquê, mas não tem nada. A parábola dos 2, Jesus falou em 2 irmãos, ou 2 filhos, né? O mais moço dos 2 disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Por eles, quer dizer, por eles quer dizer o seguinte: repartiu a fazenda, uma parte para cada um dos filhos. Mas poucos dias depois, esse filho mais novo, ajuntando tudo que recebeu, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, a parte que ele levou, vivendo de uma maneira dissoluta. O que é viver dissoluto? Viver dissoluto quer dizer, gastou com coisas que não construiu nada, só dilapidou os bens, acabou com os bens gastando, porque onde se tira e não põe, acaba, né? E havendo gastado tudo, ficou sem nada, houve naquela terra uma grande fome, uma seca, uma grande fome,
e ele começou a passar necessidade, né? E foi aí que ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual, o qual assalariou ele, mandando para os seus campos, para cuidar dos porcos. A troco de quê? A troco de comer a comida dos porcos. Ele não tinha nem salário direito. E ele desejava encher o seu estômago, mas só tinha as bolotas, né, que os porcos comiam, e só pegava aquilo que sobrava e ninguém lhe dava nada. E um dia, caindo em si, quer dizer, esse caindo em si aqui, eu vou fazer um comentário, quer dizer, o dia que a consciência dele despertou, por isso que esse canal aqui é Despertando a Consciência. Aqui nós estamos trabalhando com despertamento da consciência. Ele, um dia caindo em si, ele acordou e aí disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui quase morro de fome, né? Ah, já sei o que vou fazer. Vou me levantar e vou ter com meu pai. E vou dizer a meu pai assim: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Desculpe. Eu não mereço mais ser tratado como seu filho. E não sou digno disso. E disse que não era mais digno de ser chamado de filho. Então pediu ao pai assim: faze-me, meu pai, como um dos teus trabalhadores. Isso foi o que ele pensou, então, na cabeça dele, ele começou a pensar: bom, agora eu vou voltar para o meu pai, porque lá pelo menos comida eu vou ter, né? E levantando-se foi para o pai. E quando ainda estava longe, o pai, né, ele viu o pai. E o pai se moveu de íntima compaixão e saiu correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado mais teu filho. Mas o pai, né, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa para vesti-lo, ponde-lhes um anel no dedo e sandália para os pés. Trazei também o bezerro cevado, né? O bezerro cevado, o bezerro gordinho, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque tá aí a imagem, olha, essa imagem é do Rembrandt, gente, a imagem que representa a chegada do rapaz à volta da casa. É uma imagem fantástica, essa imagem já repetiu aqui várias vezes, e eu vou repetir ela à exaustão, porque ela é altamente representativa e inspirada pelo mundo espiritual para dar a ideia do que seja. Depois nós vamos interpretar essa imagem com detalhes. Eu já falei aqui de algumas coisas, né? Ali ao lado tem o irmão mais velho, ali tem uma outra pessoa que é uma testemunha, e lá no fundo tem uma senhorinha, né? Provavelmente uma senhorinha que já desencarnada, que provavelmente era mãe, né? Que era, vamos dizer assim, uma espécie de protetora da família. Isso é que a gente está assim, fazendo uma interpretação, mas a gente vai voltar um dia a fazer uma interpretação mais aprofundada desse quadro do Rembrandt. O Rembrandt foi o maior representante da pintura, da pintura clássica, do clássico, do claro e do escuro. É um vulto emblemático da pintura, né? Então, ele mandou trazer o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi encontrado. E começaram a cantar, a dançar e a se alegrar. E o filho mais velho, que estava trabalhando no campo, retornou
E quando veio e chegou perto da casa, que ouviu aquela música e ouviu as danças, ele chamou um dos servos e perguntou assim: que é isso aí? Que é? Que era aquilo? Né? Perguntou. E o servo disse: Ah, é o teu irmão que voltou. E teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, e está muito alegre. Mas ele, ao invés de ficar alegre também pela volta do irmão, ficou indignado, indignou-se e não queria nem entrar em casa. E saindo, o pai instava-o a entrar. Meu filho, entra. E ele não queria. E disse ao pai: Eis que te sirvo, meu pai, há tantos anos, e sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca você me deu nem um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, né? Com as mulheres perdidas da vida, mataste-lhes o bezerro cevado, né? E o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas, portanto, era justo que nós nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e ele reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Ora, se a gente analisar essa parábola, tá? Que eu estou aqui repondo para vocês. Agora, se a gente analisar essa parábola dentro de um ponto de vista psicológico, da psicologia da quarta força, que é a psicologia transpessoal, que é a psicologia que a gente tem juntamente com os espíritos. Marieta, você está aí, Marieta, até que enfim você conseguiu chegar, Marieta. Boa noite, Marieta. Sinara Arruda também está aí. Boa noite, Sinara. Boa noite para vocês, boa noite. Dá um beijo na sua mamãe, tá? Boa noite. Pois é, então, nós vamos analisar essa parte desse ponto de vista da psicologia transpessoal, que é a psicologia que leva em consideração o ser espiritual, não é a psicologia materialista, que não considera a parte espiritual. Então, essas diversas abordagens psicológicas transpessoais nos relatam a existência de duas estruturas no nosso psiquismo. O nosso psiquismo, uma delas é denominada de ego. Eu vou explicar agora para vocês. Tem falado muito nisso aqui, ego, superego. Vamos explicar para vocês hoje isso aqui, né? Então, essas estruturas, uma que é chamada ego, e a outra que é chamada, né, de self, mas também chamada de eu profundo, eu superior, né? Ou se preferirmos, vamos falar, como diz aqui o Alírio Cerqueira Filho, ser essencial. O ser essencial, o que é a essência? O espírito, o ser espiritual, né? Prestem bem atenção que isso aqui é muito interessante e muito importante para a gente se calçar nos conhecimentos que precisamos ter para dar bom seguimento na nossa vida. O ser essencial, ou seja, o eu profundo, o self, é aquela parte que representa a verdadeira essência divina, amorosa e boa que está em nós, que todo ser humano é aquilo que quando está escrito lá na Bíblia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quer dizer, imagem e semelhança quer dizer fazer imagem e semelhança de quem? Do Criador. Nós todos somos imagem e semelhança do Criador, conforme está poeticamente narrado na Gênese bíblica, né? No livro Gênesis da Bíblia, do Velho Testamento, que é o primeiro livro da Bíblia. E o ego, o que é o ego? O ego é o fruto da nossa imperfeição. Eu não vou chamar de imperfeição, é da nossa ignorância, da nossa falta de estro, da nossa falta de conhecimento,
do nosso ignorar, que ainda está em nós, porque nós ainda estamos caminhando para aprender. Estamos em formação, nós somos seres em formação. E esse ego, ele é formado por tem duas caras, duas faces, né? Uma é caracterizada pelo desamor. O que é o desamor? É o desprezo, não tem amor, falta amor, né? E uma que é mascarada, uma é a cara de pau mesmo, a cara aberta, limpa, cara limpa. É o desamor, né? Despreza, não tem amor por nada, não liga para coisa nenhuma. E a outra tem uma máscara em cima. Que máscara é essa? É o pseudo-amor. Finge que tem amor, mas não tem, né? Vejamos como é que essas duas estruturas do nosso psiquismo se comportam, né? Se nós representarmos didaticamente a psique humana, sendo formada de 3 esferas concêntricas, nós vamos ver que nós temos uma esfera do lado de fora, que é o ego, temos por dentro uma outra esfera, que são as negatividades do ego, né, que é o desamor, e dentro tem a essência, que é o amor. O amor está lá dentro, preso por essas duas rodelas concêntricas, uma logo de primeira e a segunda. A primeira é a negatividade do ego, que é o desamor. E a mais para fora é a máscara do ego, que é o pseudo-amor. Não é? Essa é uma representação esquemática que eu vou trazer na próxima vez aqui numa representação em desenho para vocês verem, vamos voltar a falar nisso. Né? Então, o ser essencial está permeado pela energia do amor. E a intermediária, né, e a externa representam o ego, sendo a primeira a negatividade, permeada pela energia do desamor, e a de mais para fora, como eu já falei, vou repetir, porque diz que a repetição, conforme dizia Pestalozzi, o mestre do Allan Kardec, a repetição é a maior lei do ensino. A segunda é a máscara do ego, permeada pela energia do pseudo-amor. Né? O ser essencial, ou ser causal, que é o centro da consciência, em que estão fixadas todas as características positivas e valores reais do indivíduo. Tudo está ali, está em nós. Né? E o nosso eu superior, profundo, quer dizer, o self, o ser essencial, é o nosso lado luz, é o nosso lado iluminado, o nosso lado amoroso, o nosso lado bonito, belo. É a essência divina que nós todos envergamos, todos nós somos. Somos nós em estado de luz natural, de luz normal, em que encontramos todas as potencialidades, todas as características, todas as ferramentas, né, que estão em nós de forma latente, que precisam vir para fora. Por isso que Jesus vai dizer assim: deixa brilhar a vossa luz. Por quê? Porque a luz tem que estar no alto do candeeiro e não debaixo do alqueire. Está no Evangelho isso. Então, essa luz, quando ela emerge, né, do indivíduo, ela identifica a pessoa com ela mesma, né? E é o ponto culminante do estado de iluminação que devemos buscar. Né? Tudo isso se origina no ser essencial, né? Porque lá que estão todos os sentimentos nobres que caracterizam a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a ética, a compaixão, a justiça, a sinceridade, a tolerância, a amizade, a autoestima, né? A caridade, a cooperação, e etc. Vários outros, todas as características positivas. Enfim, os valores que são derivados da energia amor, que compõe esse conjunto de coisas.
Então, o ser essencial é um campo de energia eletromagnética que pode ser expandido, que pode se espraiar ou ser inibido. Depende. Depende das camadas exteriores que compõem o ego. Quando o ego é muito forte, essas camadas de luz ficam impedidas de se manifestar. Por isso que, volto a dizer, Jesus mandou, deixa brilhar a sua luz. Quer dizer, tira o ego de cima da luz, deixa a luz brilhar, não é? Então, já o ego é a camada da ignorância, como eu já falei, que envolve o ser essencial. E que aí aonde ficam registradas todas as experiências equivocadas, todas as coisas que a gente faz que não são valiosas, que são só para nos atrapalhar e produzir a doença. A doença começa nesses equívocos. Então, são equívocos nos quais nós colocamos em prática, não colocamos em prática o amor essencial, né? É o nosso eu menor, é o nosso eu inferior, é a nossa máscara, o nosso jeito ruim. Então tem duas partes, que eu já falei, é a parte negativa, né? É a parte do ego que ficam registrados todos os sentimentos que representam a ausência de valor essencial correspondente. Esses sentimentos são originados na energia do desamor, que não tem amor, falta amor, que esse compõe o ego, né? Então, por exemplo, ódio, egoísmo, orgulho, revolta, raiva, mágoa, já falamos disso aqui, ressentimento, angústia, tristeza, ansiedade, desespero, medo, pânico, violência, cólera, ciúme. Tudo isso é manifestações do ego. E outras coisas mais. Todos os sentimentos negativos apenas representam o movimento egóico e não o valor. E por isso são transitórios. Vai passar um dia, a gente vai conseguir vencer isso um dia. Vai existir enquanto nós não nos dispomos a deixar brilhar nossa consciência. Não nos preparamos e não nos dedicamos a cultivar os sentimentos nobres, essas ferramentas maravilhosas, potenciais que estão em nós e que podem ser trazidas para fora. E que são a nossa essência, porque a essência nossa é, como eu já falei, divina. Deus é amor na sua plenitude, né? E a parte, então, que fica mais do pseudo-amor, que são as máscaras do ego, aquela parte da cara do ego que está mascarada, é a parte que está disfarçada, que se disfarça. Por isso que a gente fala que é mascarado. Em que o ego lança a mão de instrumentos de defesa, de fuga, para não se mostrar na realidade como verdadeiramente é. Por isso que no carnaval o pessoal bota máscara, porque não quer que as pessoas saibam quem é que está ali fazendo aquela arruaça toda. É uma coisa muito interessante isso. Desculpa eu estar rindo, mas tem que rir, porque é isso aí. As máscaras, elas se originam na energia chamada pseudo-amor, falso amor, um amor que não é amor de verdade. Ele está fingindo que é amor, mas não é. No qual o indivíduo, consciente ou inconscientemente, mascara as negatividades que ele traz nele, no ego, com sentimentos aparentemente positivos, por exemplo, euforia, autopiedade, perfeccionismo, pseudo-perdão, se martiriza, tem puritanismo, isso não pode, tem que ter cuidado, não sei o quê. Tudo isso é pseudo-amor, é máscara do ego, né? E observando os sentimentos mascarados superficialmente, a gente tem a impressão de que eles são reais, que eles são verdadeiros, mas não são. Mas se a gente analisar com profundidade, nós vamos perceber que esses sentimentos aparentemente positivos são absolutamente falsos. Parecem reais, mas não são, pois continuam sendo
um não valor, é um desvalor, não é um valor real. É igual uma nota falsa, né? Você tem uma nota de R$ 100, falsa, não adianta nada, né? Então, é, a gente vai ver, né, que, esse não valor se origina do pseudo-amor, para encobrir os sentimentos que estão nesse desamor, nessa falta de amor, nesse amor falso, nesse amor não verdadeiro, né? Então, se a gente pode agora fazer, por exemplo, uma exégese da parábola que aborda de uma maneira muito profunda a trajetória do ser humano. Então, nós vamos depois de dar essa introdução, nós hoje vamos parar aqui. Nós vamos voltar na terça-feira, dando para vocês como que a gente vai mostrar, né, na parábola, né? Eu vou dar só um spoilerzinho, vou mostrar só um negócio. Por exemplo, Jesus começa a parábola dizendo assim: e disse Jesus, né? Um certo homem tinha 2 filhos. Né? Quer dizer, quem é esse homem da parábola? Esse homem da parábola é Deus, que Jesus chama carinhosamente de pai. E os 2 filhos, quem são? Somos todos nós. Já dei spoiler, ó. Os 2 filhos somos todos nós. Nós vamos estudar cada filho desse e nós vamos fazer uma análise a partir dessa psicologia profunda, transpessoal, que eu vou dar bem simplificado aqui, bem simplesinho, bem reis do chão, para todo mundo entender, e nós vamos compreender como que a gente se comporta baseado na parábola que Jesus trouxe para nos ensinar isso. Só que a gente não sabia interpretar, né? Interpretar, dizer que isso era coisa da religião, sei o quê, que era o padre, era o pastor. Não, isso aqui é para todos nós. Nós temos que ter, né? Então nós temos que entender que esses 2 irmãos representam o ser humano na sua individualidade e ao mesmo tempo, a diversidade das pessoas que existem e cada um de nós carrega intimamente em si as variáveis desses 2 seres que Jesus apresenta como dois filhos desse pai, dono da fazenda. Nós vamos ter oportunidade de estudar isso na próxima terça-feira, iniciar esse estudo. Então, vocês já entenderam que, vou só dar uma recapitulação. Nós temos o self, que é o ser essencial, o ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus, que é o amor na sua plenitude mais candente, e temos, além do self, temos a outra parte, que é o ego. Esse ego se divide em 2 partes, o ego, né, na sua realidade, né? E temos a máscara do ego. Então você tem o desamor, que a pessoa não tem amor por nada, tem amor por ela mesma. Aí está o egoísmo, tá essa coisa toda que eu já falei aqui. E a outra parte, que é a máscara do ego, que o indivíduo finge que tem amor, mas o amor é falso. É um amor sem valor, desvalioso, que é... eu vou só contar uma história. Eu, uma vez, atendi um rapaz no consultório e eu perguntei assim: como é o seu nome? Ele foi com a mãe, era um senhor já de uns 40 e poucos anos. E eu sabia que ele tinha sido professor de matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi professor por concurso, lá por concurso. Quer dizer, ele era uma pessoa muito capaz. E a pessoa, para passar no concurso, para ensinar matemática no nível superior na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem que ser uma pessoa muito capaz. Mas, nessa altura, ele não estava nem trabalhando, ele tinha pedido demissão. Aí foi com a mãe no consultório. Aí eu perguntei: como é o seu nome? Aí a mãe dele falou: Francisco José de Almeida Pereira. Aí eu anotei o nome. Eu fiquei assim, achei estranho. Que idade tem? Ela logo na frente: 41 anos. Aí, qual a profissão?
Ele era professor na. A mulher, a senhora, respondendo. Ele era professor da Federal, mas se demitiu, está sem trabalho no momento. Aí eu falei: espera aí, minha senhora, o seu filho é mudo? Não, não, ele fala, mas ele é todo atrapalhado, ele não sabe explicar, não sei o quê. Por isso que eu vim com ele para falar. E essa mãe, aí no desenrolar dessa história, eu não vou contar a história toda aqui, porque não vale a pena, você não sabe o nome e tal, mas tudo bem, mas já tem muitos anos também. Mas eu não vou aqui contar a história toda, mas só para. Essa mãe, ela achava que ela estava tendo amor pelo filho, ela fez ele, inclusive, abandonar, botou na cabeça dele de tal maneira que ele era incompetente, que ele largou a cadeira de matemática a qual ele tinha feito concurso. E ela gerenciava toda a vida dele, não deixava nem ele falar na consulta. Ela fazia isso porque ela achava que ela tinha amor por ele. Esse amor dela não era amor, esse era pseudo-amor, falso amor. E vocês, quem não assistiu do começo, dá uma voltada depois que tá ficar gravado aí, olha lá para aprender, porque é fundamental que se saiba bem as coisas que eu falei hoje aqui, para a gente poder acompanhar na terça-feira, senão não vai ficar perdido, porque quando eu começar a explicar a parábola agora com detalhe, que agora eu vou falar com detalhe. E o Carlão tem feito a grande obra de colocar a imagem dessa. Joga a imagem aí para terminar, Carlão, que vale a pena. O Carlão tem feito essa bondade de colocar a nossa imagem aqui, que essa imagem do nosso querido Rembrandt, né, o retorno do filho. Essa imagem é emblemática. Guardem na mente de vocês essa imagem, né? E aí nós vamos depois falar desse quadro, vocês olharem, prestem atenção, vou dar um spoiler aqui. Olhem para a mão do pai, vejam como uma das mãos é grande, larga, e a outra mão é mais fina, é menor. Tudo isso tem significado, gente. Tudo isso é importante ser analisado. É fantástico isso aí. Nós vamos aprender muito com essa parábola, com esse quadro, vocês vão aprender muito. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eu acho que a gente vai... Eu aprendi mais aqui, estudando isso, do que 6 anos de faculdade de medicina. Aprendi mais aqui, e aí eu me lembrei de um autor, um escritor austríaco, né? Eu esqueci o nome dele agora, depois eu vou lembrar, que ele disse que ele foi assistir ele foi fazer uma entrevista com o Rodin. Rodin é um escultor francês famoso, né? Importantíssimo, um dos maiores escultores do mundo, junto com Fidias, junto com uma porção de outros, né? Rodin. Né? Então, o Rodin, ele vai visitar o Rodin com um amigo dele, também austríaco, né? Esse escritor, inclusive, morou no Brasil, morou em Petrópolis e morreu em Petrópolis, até se suicidou. Eu vou depois lembrar, não estou lembrando o nome dele agora. Stefan Zweig, lembrei. Stefan Zweig que fala isso. Que ele vai dizer que nessa entrevista com Rodin, com esse amigo dele, ele aprendeu mais do que todos os anos dele de faculdade. E eu vou fazendo aqui uma referência a esse aprendizado do Stefan Zweig. Esse Stefan Zweig é tão importante para nós que ele escreveu um livro, Brasil, País do Futuro. Foi ele que escreveu o Brasil, País do Futuro. Essa ideia do Brasil. O Brasil, País do Futuro. Foi Stefan Zweig que escreveu. Ele adorava o Brasil. E aí ele tinha aprendido mais com o Rodin do que nos anos de faculdade. Eu acho que eu aprendi mais aqui com Rembrandt e com a parábola do retorno do filho pródigo no quadro do Rembrandt, e com a parábola dos dois irmãos, que é a parábola do Evangelho. Eu aprendi mais do que os meus 6 anos de faculdade. Eu vou falar para vocês.
um aprendizado precioso e que eu espero que vocês aproveitem, tá? Uma boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e que Jesus sempre esteja no nosso caminho, nos dando força e coragem para as nossas lutas. Que assim seja, graças a Deus.